meus amigos, sou o professor Alisson Lopes e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do plano de estudos. E por que disso? Nós vamos trabalhar com uma ideia que se baseia numa tríade: o plano, o projeto e a estratégia. O plano baseia-se numa ideia, aquilo que você está em busca, aquilo que você pretende. Esse é o plano. Ele se materializa em um projeto. É a materialização dessa ideia. Imagina um exemplo fora do exame de ordem. Construção de uma casa de campo, uma casa de veraneio. Então você idealiza, você imagina o local, a quantidade de cômodos, etc. Isso é o plano, que se materializa através de um projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico. Mas para o cumprimento do projeto, você precisa de estratégias. Se é um período chuvoso, se não é, a condição e a necessidade dos materiais no momento propício. No exame de ordem, nós temos essa ideia, que é a aprovação. Você pretende a aprovação, mas eu preciso de materializar isso. Eu vou estudar todas as doutrinas, todas as legislações, vou fazer todos os exercícios, vou assistir todas as videoaulas. Afinal de contas, como é que eu vou caminhar na minha preparação? Tudo bem, eu quero ser aprovado no exame de ordem. Quero começar hoje. Eu começo por onde? Quais são as estratégias associadas a esse projeto para cumprimento do meu plano? Então não é só um processo motivacional para instigar no querer. Não é isso não. Nós estamos aqui para demonstrar a viabilidade de um projeto e as estratégias para cumprimento do plano de estudos visando a sua aprovação no exame de ordem. Então é essa a nossa caminhada, é essa a nossa jornada. Trabalhar um plano de estudo focado naquilo que você precisa efetivamente para a sua aprovação. Muito bem, está aí o plano de estudos. E nesse plano de estudos nós temos vários elementos. E o primeiro, principalmente para os juristas, aqueles que estão concluindo o bacharelado de Direito, ou aqueles que já concluíram a doutrina. É uma referência porque a maioria dos estudantes de Direito são visuais. O seu processo cognitivo de aprendizagem se dá através da leitura. Então, a doutrina é uma estratégia, mas não para todos. E nós temos que saber também qual e que tipo de doutrina é útil para a minha aprovação. Nós temos manuais para acadêmicos, nós temos obras que divulgam conquistas científicas dentro do direito, tese de doutorado, de mestrado. Isso me leva à aprovação no exame de ordem? Uma pergunta importante. Depois da doutrina, nós vamos analisar as videoaulas. Hoje nós temos recursos e plataformas que permitem os professores você ter acessibilidade a professores de alto nível, explicando para você conteúdos de direito material, de direito processual, de resolução de questões, etc. Mas é um recurso também muito bom para quem é auditivo. Ou, sendo visual, ele possui também essa capacidade de aprender através das videoaulas. Tem que ser precisa, concisa, direta. Aqui nós pretendemos comunicar efetivamente aquilo que cai no exame de ordem. Muito bem. As atividades. O estudo de questões objetivas, que é um erro muito grande o aluno tentar estudar questões objetivas através tão simplesmente da resolução de questões. Então não confunda simulado com estudo de questões objetivas. Questões objetivas nós estudamos com gabarito. É importante que você saiba como aquela banca, dentro daquela matéria relacionada à disciplina, cobra isso no exame de ordem. Então nós estudamos questões objetivas através do seu gabarito. Todas abaixo estão corretas, exceto. Joga o exceto fora. Pelo enunciado são corretas, estude só as proposições corretas. Passa para a próxima. Marca a questão correta.
joga as 3 fora e fica com uma. E aí você vai ganhando quantidade. Estudo de questões objetivas é um estudo extensivo de quantidade, não intensivo. Você fica demorando aí 5, 10 minutos para a resolução e compreensão de uma questão. Não. Deixa para você fazer o simulado, tentando reproduzir as circunstâncias da prova e depois você confere seus erros. Estudo de questões objetivas, coisa bem diversa. Muito bom. Depois das atividades, os simulados. Tá aí. E a imagem é bem elucidativa. Você tem que tentar reproduzir o máximo possível do ambiente, do local, do horário da prova. Não basta pegar o seu tablet, o seu computador, deitar de forma confortável na frente de uma televisão e nos intervalos de um futebol ou de um filme, você vai lá, resolve uma questão. Isso não é simulado. Simulado, você tem que tentar reproduzir um ambiente onde você não tem acesso à comunicação externa, você não tem acesso ao celular, você não pode ser perturbado. E olha que interessante no simulado. Você vai estudar a quantidade de questões com a metade do prazo. Não precisa de fazer as 80. Faz 20, mas com a metade do prazo que a prova exige. Você vai fazer a proporção. Se 80 questões eu tenho X horas, se eu for fazer um simulado de 40 questões, quantas horas eu realizo? E divide ainda pela metade. Porque se você treinar, fazer 80 questões com a metade do prazo, durante a prova você vai ter o poder de revisão. Você não terá problema de tentar arriscar uma questão por causa do tempo. O tempo tem que ser jogado a nosso favor. Sem contar que durante a prova você terá ainda alguns momentos de você ir ao banheiro, de comer alguma coisa. Nós vamos falar sobre o dia da prova efetivamente em outra circunstância. Mas o simulado, se possível, realize no domingo. É isso mesmo. É bem provável que no domingo, após o almoço, você vai para um descanso, uma recreação. Não é comum você realizar questões objetivas aos domingos. Não é da sua rotina, do seu cotidiano. Tenta reproduzir esse ambiente. É lógico que dá um desconforto, às vezes uma dor de cabeça, enfim. Mas é importante que você tenta reproduzir e simular o dia da prova. Isto é simulado. Estudo de questões objetivas, outra coisa. Muito bem. Depois nós vamos para a legislação. Estudo da legislação seca. Eu tenho uma dica importante para vocês. Uma dica das 2 canetas. E aí eu quero que você venha comigo. Preste bem atenção. Legislação seca. Como é que estuda? Você vai usar 2 canetas. Uma azul e outra vermelha. Você vai ler na legislação uma seção na íntegra, um título ou um capítulo na íntegra. Você não para na metade. Desde o seu ensino fundamental, você foi acostumado a fazer leituras de dissertações, de textos, de histórias que têm um sentido dentro de um parágrafo, de um capítulo. Então, você vai ler uma seção na íntegra, um título na íntegra dentro da legislação seca. E você vai grifar. E aí busca a parte estética. Importante pegar uma régua pequenininha, uma caneta esferográfica vermelha. Vermelho não é a cor do alerta, do stop. Então você vai grifar todo o conceito, toda a classificação, toda a enumeração, prazos, você grifa com vermelho. Quando você deparar com uma palavra que você não conhece, esqueceu, né? Esqueceu do seu significado, apareceu lá no seu texto Montepio. Eu não sei do que se trata. Para não. Continua a leitura normalmente, continua o seu estudo. Grifa com azul, nós chamamos isso de ponto de estrangulamento. Ponto de estrangulamento. Então você grifa de azul. Depois
você vai atrás de um código comentado para saber o que aquela palavra representa naquele contexto. Eu vou te dar um exemplo. Casa, domicílio. No eleitoral é uma coisa, no civil é outra, no penal, até a boleia de caminhão, a área reservada de um comércio é considerada casa, para fins de violação. Tá vendo? Então, é importante que você entenda o significado daquela palavra naquele contexto. Por isso você não para a leitura. Pode ser que lá na frente, legislação administrativa, legislações especiais penais, muitas das vezes tem lá uma norma penal não incriminadora explicativa. Considera-se casa, né? Quando nós trabalhamos em licitações, 8666/93, tem quase que um glossário na própria lei. Então não apavora não. Encontrou uma palavra que você desconhece, grifou de azul, nós chamamos de pontos de estrangulamento. Ok? Continua a leitura. Depois você analisa os azuis, o significado, para você compreender efetivamente, e você está com a sua legislação grifada. Antes da prova, você tem que ler pelo menos 3 vezes só o grifado. Acabou. Nós fizemos teste com os alunos, preste atenção, na leitura de sinopses. Demos para 5 alunos a sinopse para sua leitura. Bons alunos, por sinal. E aqueles que tinham estudado a legislação seca, e a sinopse é sobre a matéria, sobre o processo civil, nós passamos também 5. Só para vocês terem uma ideia, 37% mais rápido foi a leitura daqueles que já tinham estudado a legislação seca. Né? Então, enquanto o aluno lia 2 páginas, os outros liam 3. Né? Quase a 50% a mais. Então, tome cuidado. O estudo de legislação seca é um instrumento, uma estratégia importantíssima, porque nas questões objetivas elas são retiradas dos textos efetivos da lei. Vamos continuar? Então vem comigo. Revisão. É importante trabalhar a revisão. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco do estudo da legislação seca? Então, a leitura dos vermelhos é uma forma de revisão. Principalmente na semana da prova. Ah, não se deve estudar na semana da prova. Mentira! É o momento da revisão e nós precisamos de reservar prazo para isso. Ok, o protocolo de Manchester. O professor só errou aí na imagem. Eu estou vendo um pronto-socorro, um atendimento emergencial. É isso mesmo. Eu estou trabalhando a metáfora visual porque nós buscamos, resgatamos do protocolo de Manchester, que é utilizado para as urgências e emergências dos hospitais, para aplicar no exame de ordem. Ok? Então você chega num pronto-socorro, eles fazem uma análise para saber se é um caso de urgência, tem risco de vida, se não tem. Você vai ver lá até com as cores, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Nós buscamos isso para o exame de ordem. Olha que fantástico. Vem comigo mais uma vez. Olha bem, nós temos disciplinas que a quantidade de questões e as condições de fazer uma triagem de quais matérias irão cair na prova são maiores. Então, nós fizemos uma escala de urgência que você precisa estudar com todo o processo cognitivo de aprendizagem. Você tem que ler a apostila, ler a legislação seca e ver as aulas. Sabe por quê? Porque ela representa algo muito importante para a sua aprovação. Vou te dar um exemplo. Ética. Está de vermelho. Está de vermelho. É a principal. Ela possui uma quantidade de questões que dá para você atingir 20% do que você precisa para aprovação, cara. São 8 questões. E eu consigo fazer uma triagem daquilo que tem maior incidência. É matéria para gabaritar. Ela está de vermelho. Nosso protocolo de Manchester, nós temos lá de laranja, civil, processo civil, constitucional. 7 questões cada. Constitucional, estrutura do Estado, organização dos poderes e direitos fundamentais. E nós temos condições de fazer uma triagem em função disso, daquilo que vai estar na sua prova. E de amarelo,
Depois nós temos, do constitucional, nós temos administrativo, penal, processo penal, direito do trabalho. Depois de verde, nós temos o processo do trabalho, tributário e empresarial. E aí a quantidade de questões vai diminuindo. Ética, nós temos lá 8. Civil, constitucional, processo civil, eu tenho 7. 6, eu tenho administrativo e penal, processo penal e processo do trabalho. E aí vai diminuindo. Ambiental, Código de Defesa do Consumidor, são 2 questões. Mas não é só pela quantidade de questões. É a condição de fazer uma triagem em função dos estudos de raio-x que nós fizemos nos últimos 10 anos, de quais questões estarão presentes na prova. Ok? Por isso que nós ilustramos aí o protocolo de Manchester. E agora, nós temos o plano de estudo efetivamente. Olha como ele está sendo arquitetado. Nós precisamos de nos organizar de forma cronológica. Nós precisamos nos organizar para dar cumprimento ao nosso plano. O projeto não é materialização da ideia? Então, agora é o momento. Mas, afinal de contas, o que nós temos para isso? Olha que fantástico. Agora eu vou mostrar para vocês o que a tecnologia foi capaz. Pronto. Tá aí. Um painel de controle de desempenho. Foi um pedido, quando eles fizeram a proposta de transformar os cursos presenciais, que eu já tenho praticado há alguns anos, há quase 2 décadas, a condição que eu estabeleci foi a construção pelo setor de tecnologia de uma planilha que eu pudesse acompanhar efetivamente a evolução de cada aluno. Então, é essa que foi a proposta. É essa que foi a ideia. E está aí, de forma brilhante, o painel de controle de desempenho. Eu vou mostrar para vocês como ela é preenchida, né? Então, nós temos em cima o título, dia da prova. Eu coloquei, aqui a gente preenche a data, na parte de cima, na parte superior. Coloquei uma data fictícia, 14/6/2020, dia que iniciei os estudos, 13/4/2020. Estudar fim de semana? Imagina que você... Aqui tem a opção de colocar sim ou não, né? Olha bem, ó, coloquei não. Qual o problema? Quantos dias de estudo? 45. O método é 40 em 2. Então, eu preciso de trabalhar 2 meses de estudos. Então, 2 meses, no mínimo 60 dias. Então, você vai programando a data de forma que dê acima de 60. Eu coloquei sim. Opa, 62. Quantas horas diárias você tem para se dedicar? No mínimo 2 horas. Tudo bem que alguns dias você vai fazer uma compensação. Se eu tive 1 hora hoje, vou compensar com 3 amanhã, não tem problema. A fim de semana, vou dar um intensivo aí de 4, 5 horas. Mas a média tem que ser de 2 horas. Bom, meus amigos, com isso você tem 124 horas. E aí eu faço uma divisão de 90% de dedicação para os estudos, 10% para a dedicação de revisão. Ao lado tem as instruções para preenchimento. Olha bem, número 1, configure seu painel preenchendo na tabela ao lado o dia em que você vai começar a estudar, se você pretende estudar aos fins de semana, quantas horas diárias você tem disponibilidade para estudar, qual o percentual do tempo disponível você pretende investir em atividades de estudo. Eu sugiro 90/10, em função desse tempo. Professor, eu tenho um pouco mais de tempo, eu tenho 75 dias, posso reforçar um pouco a revisão? Sim, mas no limite do 40 em 2, dos 60 dias de estudos para você atingir, são os 2 meses, para você atingir as 40 questões, 90/10 é o essencial. Faça o lançamento das horas estudadas na planilha, meu diário de estudos, e deixe o resto com a nossa planilha. Fenomenal. Observação, lance as horas no formato, e aí horas com 2 algarismos, minutos também. E aí colocou o exemplo das 2 horas e 30 minutos. Muito bom. E aí, lembra das cores que eu falei para vocês agora há pouco, do protocolo de Manchester?
Encabeçando ética. 8 questões. E aqui nós temos o percentual de estudos que eu vou explicar quando preencher o meu diário. Mas nós temos ética, civil, processo civil constitucional com 7 questões, administrativo penal, processo penal, direito do trabalho, 6, 5, processo do trabalho, empresarial e tributário. Com 2 questões cada, ambiental, consumidor e internacional, direitos humanos, o ECA e filosofia do direito. Muito bem. Então essa é a planilha básica. Aqui embaixo, a gente vê a distribuição por conteúdo. 10%. Por que eu vou dedicar 10% do meu estudo para ética? Porque você vai fechar as 8 questões, que é 20% que você precisa ser aprovado. Mas, professor, eu não gosto de ética. Guarda o que você gosta para outro momento. Aqui nós temos que fazer um corte cirúrgico. Nós temos que ser técnicos para a sua aprovação. Afinal de contas, o que você quer efetivamente é ser aprovado. Na primeira etapa do exame de ordem, inicialmente. E aqui do lado, a gente vê o previsto e realizado por disciplina. Olha que fantástico. Está tudo azul por enquanto, né? A parte de cima também, tudo zerado. O previsto e realizado. Agora você clica embaixo, meu diário de estudos. Vamos lá? Então, vamos imaginar no primeiro dia, vou fazer uma simulação para vocês. O diário de estudo. É isso que você vai preencher no seu dia a dia. Você estipulou data de início, data de fim, agora você vai preencher. Instruções. Preencha a data em que você estudou. Eu coloquei ali em cima, já vem de acordo com o que você lançou na planilha anterior. Escolha o conteúdo clicando na setinha que aparece ao lado direito da célula que você selecionou. Lance a quantidade de horas dedicado a estudos. Estudo ou revisão. Lance observações sobre pontos importantes que você queira destacar sobre o que for estudado. O total estudado será a soma de horas de estudo e de revisão. Após lançadas suas horas de estudo, volte à aba painel de desempenho e acompanhe o avanço no projeto Carteira da OAB. Então vamos lá. Primeiro dia, ética. Né? Quantas horas de estudos? 2 horas. Preencher aqui, 2 horas de estudo. Revisão, nenhuma. Ok? Total estudado, você pode colocar aqui uma observação, a matéria que você estudou, direitos do advogado. Pronto. Direitos. Pode colocar ou não, né? É uma observação. Segundo dia, vou seguir a ordem aqui. Civil. No civil também, só que eu estudei um pouco mais esse dia. 3 horas de estudo. Revisão nenhuma. No terceiro dia, eu fui para processo civil. Agora eu estudei 1h30. Sem revisão. No quarto dia, constitucional. Estudei 2 horas. Depois eu voltei no ética. Só que agora eu fui fazer uma revisão do conteúdo anterior. Eu fiz 2 horas, simulação apenas, né? E revisão de 1 hora. E aí eu vou preenchendo no meu cotidiano. Vamos ver se mudou alguma coisa na primeira planilha? Painel de desempenho? Opa, já mudou. Olha bem. Aqui é aquela primeira planilha que nós já tínhamos preenchido. Olha o previsto e o realizado. Né? Aos estudos aqui mudando. A planilha ela vai te informando. Ó, total de horas já estudadas de ética. Eu já tenho 5 horas de ética. Qual percentual já estudado? 40%. De processo civil, 3 horas. De constitucional, 2 horas. Processo civil, 1h30, né? Aqui, ó, 1h30. Direito civil, 3 horas. E aí, ele vai te mostrando. Olha ao lado. Previsto e realizado.
Já fiz aqui 9%. 91% ainda a realizar. Olha o gráfico, que bacana. Fenomenal. O azul e o vermelho, do previsto e do realizado. E aí nós vamos preenchendo todo ele. Isso te dá uma referência de acompanhamento de estudos. Olha a distribuição do conteúdo por prioridade, novamente. E aqui o previsto e realizado por disciplina, o que está relacionado ao quadrante superior. Então isso é muito importante para que nós possamos, deixa eu colocar a planilha aqui em cima, nós temos uma plataforma que permite não só um diário, poderia muito bem você sintetizar isso num diário, mas aqui você consegue ter a visão da sua estratégia de estudo durante a sua preparação e saber que você está ou não no caminho certo, porque o percentual de estudos aqui é informado. Então não adianta você que adora ambiental, eu também gosto muito, ler uma doutrina e gastar 10 horas de estudos esquecendo da ética, porque é uma disciplina que você não gostava quando do período acadêmico. Nós temos que trabalhar a possibilidade de você focar naquelas disciplinas que têm maior incidência e que nós temos condições de te informar aquilo que cai na prova. É um processo de compromisso com você mesmo, no cumprimento da nossa metodologia, na confiança em função do método e nós darmos elementos para que você atinja o seu objetivo através de PDF, através de apostilas, de videoaulas, de estudo de atividades objetivas, de simulados. Isso, com certeza, você consegue 40 questões objetivas em acerto em 2 meses de preparação. Muito bem, meus amigos, é isso que nós tínhamos que comunicar sobre o plano de estudos. É algo muito importante porque é muito comum um aluno que desiste durante a caminhada, durante a preparação e não consegue visualizar nesse percurso se está ou não no caminho correto. Sempre trabalhando a tríade, plano, projeto e estratégia. Com certeza a sua carteira vai estar em mãos, ok? Obrigado, um forte abraço.